Já sentiu aquele aperto interno de não saber como agir? De um lado, o receio de ser ignorado, do outro, o medo de parecer ansioso demais. É como se houvesse uma força invisível te puxando em direções opostas. Quando você hesita em se aproximar, corre o risco de ser visto como alguém sem iniciativa. Mas quando força demais a barra, entrega uma carência que não precisava ser exposta. O que acontece é que ao tentar mostrar interesse de forma exagerada, você transmite justamente o contrário, necessidade. E nada denuncia mais essa fragilidade do que os pequenos sinais que escapam sem perceber. O sorriso nervoso, os gestos apressados, a postura inclinada tentando agradar. A impressão que passa é de insegurança e isso faz você parecer menos atraente do que realmente é. A grande verdade é que, como já disse Robert Greene, o verdadeiro poder está em despertar no outro o desejo de vir até você. Quem corre atrás, mesmo com a melhor das intenções, comunica escassez. Já quem consegue atrair naturalmente, transmite valor e confiança sem precisar se esforçar, hein? Sem precisar se esforçar tanto. Esse segredo está no que alguns chamam de frame magnético, a habilidade de sustentar uma presença firme, segura, que faz com que a outra pessoa queira conquistar você. É o oposto da simpatia forçada que esconde desespero. Esse magnetismo surge quando você se posiciona como alguém de valor, não como alguém que precisa ser escolhido. E isso não tem nada a ver com frases prontas ou truques ensaiados. É algo construído no silêncio, no controle dos movimentos, no peso da sua presença. A linguagem corporal não é só manter a coluna reta, por exemplo, ou controlar as mãos. É a energia invisível de que você transmite pelo modo como ocupa o espaço, pelo ritmo da respiração, pelo olhar que demonstra segurança. Quando uma mulher sente que está diante de alguém que tem opções, que tem propósito e uma vida interessante, além da necessidade de agradá-la, a conexão nasce de forma natural. Quando você aprende a dominar essa habilidade, logicamente percebe que não precisa de frases ensaiadas ou truques forçados. A sua presença fala por você, meu amigo. O corpo, quando bem conduzido, cria uma atmosfera de conexão e interesse sem que seja necessário pronunciar uma única palavra. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar neste vídeo. Como usar sinais sutis para gerar um impacto magnético, transmitindo confiança e valor. Então eu vou te mostrar como transformar seus gestos em convites silenciosos para ser notado da forma certa. Como despertar a curiosidade e atrair naturalmente apenas ajustando sua energia e eliminando os movimentos que entregam insegurança, nervosismo ou necessidade. Se você está cansado de se sentir invisível e quer aprender a virar o jogo, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que depois de entender isso, não será mais você correndo atrás, será ela que vai querer se aproximar de você. Existe um erro silencioso que destrói tudo antes mesmo de você abrir a boca. Quando o corpo revela ansiedade, você pode ensaiar as conversas mais inteligentes, decorar roteiros inteiros de abordagem, mas nada disso adianta se a sua linguagem corporal entregar insegurança antes mesmo de começar a falar. É nos pequenos detalhes que tudo se desfaz. Ombros encolhidos como se buscassem proteção, a mandíbula travada como se estivesse em alerta, o olhar que desvia rápido demais ou que fica preso de um jeito desconfortável. São sinais quase imperceptíveis para você, mas que são captados instintivamente por quem está na sua frente. Movimentos repetitivos, gestos acelerados, mãos que não param. Tudo isso comunica medo. E quando o corpo transmite essa energia, a outra pessoa percebe falta de confiança. No fundo, a mensagem silenciosa que você passa é: eu não acredito em mim mesmo.
E se você não transmite confiança, meu amigo, como espera que ela confie? Esse é o erro invisível. O corpo revelando insegurança antes mesmo que você diga qualquer coisa. É ele que destrói a sua imagem sem que você perceba. Por isso, o primeiro passo para se tornar alguém magnético é desenvolver consciência corporal. A forma mais direta de começar a mudar isso é muito simples, mas extremamente poderosa. Aprenda a se observar de fora. Imagine que você está aí avaliando um desconhecido. Então, grave-se, assista, repare em cada detalhe. Note as expressões que escapam sem perceber, os gestos desnecessários, os movimentos que denunciam nervosismo. É nesse exercício que você descobre onde entrega insegurança, onde o corpo pede aprovação sem você perceber, onde você perde o domínio da sua própria presença. A verdade é dura. A maioria dos homens não perde oportunidades porque fala errado, mas porque age como quem precisa ser aceito a qualquer custo. E eu vou te dar um exemplo muito real, viu, de um amigo. Ele conheceu uma mulher interessada, o clima estava totalmente a favor, mas mesmo assim as coisas não avançaram. E não foi porque ele falou demais, nem porque ficou sem assunto. O problema estava no corpo dele. Durante todo o encontro, ele ria de forma exagerada, como se buscasse aceitação em cada reação. As pernas balançavam sem parar, transmitindo pressa ou até mesmo desconforto. Os braços se moviam sem ritmo, como alguém tentando se segurar em meio a uma tempestade. Ele até dizia que estava tranquilo, mas o corpo gritava o oposto. No fim, ela se afastou sem nem conseguir explicar o motivo, mas a realidade era muito clara. Ela percebeu que ele precisava mais dela do que deveria. Essa sensação, mesmo que inconsciente, é suficiente para esfriar qualquer conexão. Esse é o detalhe silencioso que faz muitas mulheres descartarem um homem antes mesmo de ele dizer qualquer palavra. Se o corpo demonstra necessidade, tudo o que você fala perde a força. Se a postura transmite carência, qualquer frase soa como um ruído. E corrigir isso é essencial, porque o homem que controla seus gestos controla também a forma como é visto. E quem domina a percepção, domina o jogo. Existe ainda um poder sutil que pouca gente entende: o silêncio visual. Não é sobre falar, mas sobre o impacto que você cria apenas com o olhar. Muitos acreditam no mito espalhado em fóruns por aí, ou em conversas de bar, de que manter o contato visual prolongado sem piscar é sinal de confiança absoluta. A verdade é bem diferente e até perigosa para quem insiste nessa estratégia. Um olhar fixo demais não transmite segurança, meu amigo, transmite pressão. Pode soar invasivo, forçado, como se você estivesse suplicando por validação. Isso gera o efeito contrário. Em vez de interesse, causa desconforto e afastamento. O segredo está na cadência, como se fosse uma dança invisível. O olhar não deve ser uma prisão, mas um convite. A técnica é muito simples. Sustente os olhos dela por alguns segundos com firmeza. Depois desvie suavemente para o lado, nunca para baixo, hein? Porque isso transmite submissão. Ao fazer isso, você passa uma mensagem clara e poderosa. Eu estou à vontade aqui. Eu decido quando sustentar ou interromper o contato. Esse controle sutil é o que gera curiosidade genuína, porque mostra presença sem carência, segurança sem rigidez. Esse leve desvio de olhar, quando feito de forma consciente, cria expectativa imediata. Ela começa a se perguntar: o que será que ele está pensando? Por que não se mostra tão disponível assim? E é exatamente esse microjogo que aciona no cérebro feminino a necessidade de reconquistar sua atenção, gerando uma tensão magnética sem que você precise abrir a boca. Existe até uma explicação científica para isso, hein? As variações no contato visual ativam o sistema de recompensa do cérebro, estimulando a liberação de dopamina, o neurotransmissor ligado ao desejo e à antecipação. Quando você alterna entre sustentar o olhar e desviar suavemente e depois retomar, cria uma espécie de ciclo de curiosidade que alimenta a expectativa.
É assim que um simples olhar se transforma em um convite sutil e não em súplica desesperada. E para calibrar a intensidade desse contato visual, existe um treino simples que qualquer homem pode aplicar. Vá a lugares públicos, como cafés, praças ou shoppings, e pratiquem olhar nos olhos das pessoas ao cruzarem o seu caminho. Não é para encarar de forma agressiva, pelo amor de Deus, mas sim sustentar o olhar por 2 ou 3 segundos com naturalidade. Depois desviar tranquilamente e repetir o processo. Com o tempo, o seu corpo e a sua mente passam a encarar isso não como um campo de batalha, mas como algo natural, confortável e até prazeroso. Outro detalhe poderoso é aprender a sorrir com os olhos. Não estou falando de um sorriso forçado, hein, ou escancarado, mas daquele brilho sutil, quase imperceptível, que transmite calma, confiança, leveza. É como se a sua expressão dissesse: eu não tenho pressa e você vai querer saber mais sobre mim. Esse detalhe, aparentemente simples, eleva instantaneamente sua presença, porque antes mesmo de qualquer palavra, é o olhar que abre ou fecha as portas da conexão. O ritmo dos seus movimentos tem um impacto muito maior do que você imagina, meu querido. Gestos lentos e controlados transmitem calma e domínio, magnetismo. Já a pressa, por outro lado, é a marca registrada de quem não está seguro de si. O homem seguro chega apressado, ele fala rápido, gesticula sem parar, como se tivesse medo de não ter tempo suficiente para ser notado e, por isso, despeja tudo de uma vez. Mas quem realmente entende o jogo da atração sabe que o tempo está ao seu favor. Ritmo é poder. Quando seus gestos são precisos, espaçosos e intencionais, você passa a sensação de quem controla não só o ambiente, mas também a sua própria energia. Essa calma transmitida pelos movimentos é o que diferencia um homem comum de uma presença magnética. Eu gosto de chamar isso de princípio da presença dominante. Ele nasce de uma observação simples na natureza. Quem tem poder não precisa se apressar. Um leão não corre sem motivo, ele caminha devagar com a tranquilidade de quem sabe que tudo gira ao seu redor. Já a gazela é inquieta, rápida e nervosa, sempre em estado de alerta porque carrega um instinto de presa. O nosso cérebro evoluiu para associar movimentos lentos e intencionais à autoridade, confiança e liderança. Por isso, quando você move as mãos com suavidade, ajusta a postura sem pressa e respira como quem tem todo o tempo do mundo, envia uma mensagem muito clara e silenciosa e muito poderosa. Você é o leão, não a gazela. Para colocar esse princípio em prática, comece com um exercício muito simples. Caminhe de forma intencionalmente mais lenta em lugares públicos. Isso não se trata de andar distraído ou entediado, hein? Mas de sentir cada passo como quem aprecia o momento e não precisa provar nada a ninguém. Perceba o peso do corpo, alinhe os seus ombros para trás, mantenha o queixo paralelo ao horizonte e respire fundo. Com a prática constante, essa sensação de calma e controle vai se enraizar em você, refletindo naturalmente em toda a sua linguagem corporal. Além disso, combine movimentos lentos com pausas estratégicas na fala. Pequenos silêncios em momentos-chave aumentam a atenção dela, como se cada pausa dissesse: eu estou no comando. Esses momentos, alinhados a gestos tranquilos, fazem a sua combinação parecer hipnótica. Você não precisa correr atrás da atenção dela, você cria uma energia que a faz se inclinar, quase sem perceber, para absorver cada palavra. É assim que você deixa de ser apenas mais um homem que fala demais e passa a ser alguém que faz o ambiente inteiro se ajustar ao seu ritmo. Agora existe um paradoxo importante, hein? Como parecer desinteressado sem ser indiferente, despertando a atração de forma inconsciente? Bom, vamos lá. Muitos homens caem no erro de tentar provar que não estão desesperados, agindo com indiferença total. Ignoram a mulher, fingem que ela não existe, achando que isso vai gerar curiosidade. A verdade é que a frieza não cria atração, pelo contrário, destrói qualquer conexão emocional que poderia surgir. O segredo não é fingir que ela não importa, mas sim manter presença sem demonstrar carência.
O limite entre autossuficiência e desinteresse é invisível, mas decisivo. Quando você mostra que está bem consigo mesmo, mas permanece aberto a interações, se torna um enigma. Passa a imagem de alguém com vida própria que não precisa provar nada para ser notado, mas que também não afasta quem se aproxima. E é nesse equilíbrio que surge a verdadeira atração inconsciente. Um exercício poderoso para treinar isso é algo muito simples. Faça elogios casuais e sinceros e depois volte imediatamente para a sua atividade. Por exemplo, em um bar, elogie algo que ela esteja usando ou fazendo de forma natural e em seguida retome a conversa com amigos ou continue o que estava fazendo. Esse gesto demonstra interesse genuíno, mas deixa claro que você não depende dela para se sentir validado. Você não espera resposta, não implora atenção, apenas planta a semente do valor e retorna ao seu próprio mundo. Essa postura tem um poder impressionante. Já vi homens comuns, ao projetarem um leve interesse calibrado, despertarem disputas emocionais entre mulheres que passaram a competir naturalmente por atenção. Não porque eles jogaram ou manipularam ou se tornaram grosseiros, mas porque transmitiram segurança e tinham propósito próprio. E se você quer aprender exatamente como criar esse magnetismo, controlar a atenção dela e dominar o jogo da sedução, eu tenho algo que vai transformar o seu jeito de se relacionar. O Guia Código da Atração, a fórmula psicológica para conquistar qualquer mulher e dominar o jogo da sedução. Nele você vai descobrir o passo a passo de como despertar interesse genuíno sem precisar implorar por atenção e se tornar alguém que naturalmente atrai. O link está no primeiro comentário fixado aqui abaixo desse vídeo, tá? Pronto para você acessar agora, então não perca a chance de mudar de nível e finalmente assumir o controle do jogo. A psicologia evolutiva explica: homens que mostram ter objetivos maiores do que simplesmente agradar são percebidos como mais seletivos, como mais raros e, portanto, mais valiosos. E tudo que é raro naturalmente desperta desejo. Você concorda comigo? Quem entende esse paradoxo sabe que parecer desinteressado não significa se fechar, mas manter a chama acesa sem jamais sufocar seu próprio fogo interior. Em resumo, o corpo é a sua arma mais poderosa de atração silenciosa. Homens que controlam sua energia atraem. Homens que a desperdiçam imploram. É a diferença entre ser o prêmio ou apenas mais um na multidão. Ao longo deste vídeo, você viu como pequenos ajustes na postura, nos seus gestos e na presença transformam completamente a forma como você é percebido. Desde eliminar microtensões que denunciam insegurança até calibrar o ritmo dos movimentos para transmitir domínio e propósito. Tudo isso se conecta para criar uma presença magnética que não precisa de palavras para impactar. Então, quando você entende que a linguagem corporal é seu primeiro e mais poderoso cartão de visita, o silêncio se torna um aliado. Robert Greene chama isso de lei da atração indireta. Influenciar o desejo sem implorar, fazendo com que ela venha até você, movida pela curiosidade e pela percepção de que está diante de alguém raro. Essa influência silenciosa é muito mais potente do que qualquer frase ensaiada ou esforço desesperado por atenção. E nunca subestime o frame magnético. Mulheres sentem antes de racionalizar. Elas percebem quando um homem está no controle de si mesmo, quando se comporta como prêmio. Essa confiança cria um campo gravitacional à sua volta que elas captam no primeiro olhar, no primeiro gesto, na primeira pausa, na fala. Meu desafio para você é simples, mas transformador, hein? Nos próximos dias, pratique consciência corporal em todas as interações do seu dia. Esteja em uma fila, no trabalho, em um café ou num bar, observe e elimine gestos que revelam ansiedade, amplifique aqueles que transmitem poder. Então você vai andar devagar, sustentar o olhar com firmeza, sorria com os olhos. Esse treino diário reprograma mente e corpo para que quando estiver diante de alguém que desperte o seu interesse, você não precise mais fingir confiança, você será a confiança. Antes de encerrar esse vídeo, reflita.
Você está pronto para deixar de correr atrás da atenção dela e começar a fazer com que ela busque a sua? E aí, qual a sua resposta? Escreve aqui abaixo nos comentários que eu vou também te responder, certo? Até o próximo vídeo, um forte abraço, tchau, tchau!